Olá, hoje vamos trabalhar os fundamentos do comportamento em grupo. Os objetivos de aprendizagem é definir o conceito de grupo, diferenciar os seus diversos tipos, identificar os 4 estágios de desenvolvimento de grupos, explicar como que as exigências do papel mudam, né, em diferentes situações, saber o que é um papel social, né, descrever como que as normas e o status exercem influência sobre o comportamento das pessoas individualmente, demonstrar como o tamanho do grupo afeta o seu desempenho, grupos maiores, grupos menores, comparar os benefícios e as desvantagens dos grupos coesos, comparar pontos fortes e fracos no processo decisório, comparar a eficácia do grupo de interação, das reuniões de brainstorm, dos grupos nominais e reuniões eletrônicas. E avaliar a evidência de diferenças culturais no status e a folga social. Bom, então, em relação à definição de grupos, né, e à sua classificação, nós temos diversas classificações e nós podemos conceituar grupo como 2 ou mais indivíduos interdependentes e interativos, enfim, que se reúnem visando a obtenção de determinado objetivo. Nós temos os grupos formais, né, que são grupos de trabalho definidos pela estrutura da organização, ou seja, o grupo do departamento de produção, o grupo de marketing, o grupo de finanças, o grupo de RH, eles são definidos formalmente pela organização. Os grupos informais são os grupos dentro desses grupos formais, são grupos não estruturados formalmente, mas que surgem em resposta à necessidade de interação social. O grupo de comando, que são grupos compostos por esses indivíduos que se reportam diretamente a um superior hierárquico, então poderíamos falar um grupo de comando dos gerentes, enfim, ou dos supervisores dessa organização. Os grupos de tarefa, que são grupos de pessoas que se reúnem para executar determinado tipo de tarefa, achar uma solução para um problema. Grupo de interesse, são pessoas que trabalham em conjunto em prol de um objetivo comum, né? Por exemplo, vai se fazer escala de férias, né? Então nem todo mundo pode tirar férias no mesmo mês, ou então para melhorar as condições de trabalho, né, numa fábrica, enfim. Um exemplo de grupo de interesse seria os sindicatos, né? Eles trabalham em conjunto para atingir um objetivo de melhoria salarial, de fazer-se, né, cumprir os acordos, enfim, e fazer a proteção então dos ganhos salariais dos empregados. Os grupos de amizade são grupos de pessoas que se unem para compartilhar uma ou mais características, enfim. O grupo, sei lá, você tem uma banda de rock, então você faz lá um grupo que curte a questão do rock, né, da música, ou um grupo que faz esportes radicais, ou então um grupo que gosta de off-road, um grupo que, enfim, né, que gosta de esportes, né? Dentro da universidade nós temos diferentes grupos de amizade em que vocês se aproximam porque tem alguma coisa em comum, compartilham as mesmas características, os mesmos interesses. Por que as pessoas então formam grupos, né? Nós somos, seres humanos são pessoas, né? São indivíduos gregários, ou seja, nós precisamos nos sentir, né, pertencente a grupos sociais. Dentro da universidade, nessa nova fase que você está adentrando a um novo grupo social, né, a um novo... A sala de aula, por exemplo, a sala do seu curso, ela passa a ser um grupo de referência para você. São pessoas que passam a ter uma certa importância para você. As avaliações que essas pessoas fazem, né, do seu desempenho neste novo papel social, como aluno desta universidade, deste curso, elas passam a ser importantes. Tá bem? Então, nós formamos grupos, então, por causa dessa questão da identidade social, né? Ou seja, nós buscamos semelhantes, né? A questão da similaridade de interesses, né? Similaridade demográfica, enfim. Então, nós buscamos pessoas que compartilhem das mesmas expectativas, dos mesmos desejos que nós. A questão do status, né? Nós gostamos de fazer parte de grupos com status bom, né? Ninguém gosta de fazer parte de grupos que têm status ruim, né? Que têm pouca importância. Nós gostamos de nos sentir privilegiados ou reconhecidos por fazer parte de um grupo especial. Então, as universidades, elas têm exemplos bastante claros disso.
por exemplo, os grupos de ex-alunos, né, os alunos que saem de universidades de grande prestígio. Eles se reúnem, né, mesmo depois de formados, e uma referência muito básica deles é onde eles foram formados, né? Então, nós temos diversas universidades no mundo inteiro, no Brasil também, onde você tem essa identidade social com essas origens na academia. O grupo por distinção, que é uma característica que, por exemplo, dá-se não pela similaridade, como eu falei, mas vamos dar um exemplo, né? Então, tem grupos, tem equipes de trabalho que predominantemente são masculinas. E, sei lá, de repente tem 2 mulheres só nesse grupo grande, tá? Em empresas, em várias empresas, nós temos essa característica. Então, as 2 mulheres, elas tendem a se aproximar exatamente pela distinção em relação àquela maioria dentro daquele grupo. E a redução de incerteza, né? Todo mundo quer se apoiar em outras pessoas para aumentar, né, a possibilidade de análise de outras variáveis e você possa, então, diminuir as incertezas. Temos uma característica de favoritismo intragrupo, que é essa questão da perspectiva que você considera que os membros do grupo é melhor que os membros de fora. Os de fora não tem muita importância, né? Os intragrupo é que são importantes. Nós temos vários estágios de desenvolvimento de grupos. Aqui nós temos uma figura, né, que ilustra bastante isso, que é o pré-estágio, né, as pessoas individualmente, depois o estágio de formação, estágio de tormenta, que é bastante conflituoso, estado de normatização, alto desempenho e interrupção dos grupos formais. No pré-estágio e no estágio de formação, no estágio 1, nós caracterizamos como um estágio das incertezas, porque nós não sabemos quem é quem, nós não sabemos direito quais são os interesses das pessoas, nós não conhecemos, né, pessoalmente, ou as relações interpessoais são quase zero. Então, nós temos muita incerteza em relação a se eu realmente quero participar desse grupo de trabalho. O estágio de tormenta é quando as interações já começam a acontecer, já tem um objetivo, né, um plano comum, e as diferenças individuais começam a aparecer com mais forte, de uma forma mais intensa. Então, a probabilidade de ter conflitos nesse estágio é bastante grande. E o estágio de normatização, nós temos uma adequação e uma diminuição desse estágio de conflito que nós vimos anteriormente, né, na tormenta. Ou seja, eu consigo entender melhor as diferenças individuais e como cada membro do grupo consegue contribuir para o atingimento do objetivo. Então, tem mais proximidade, as pessoas ficam mais coesas e eu consigo começar a melhorar o desempenho desses grupos. E nós desembocamos, então, no estágio 4, que é o do desempenho, do alto desempenho, que é a funcionalidade. Os melhores estágios, então, são proximidade, coesão e funcionalidade. Ou seja, eu tenho a coesão do grupo, que tem pontos positivos, mas também negativos. Mas vamos assumir aqui, assumir mais o lado positivo da coesão do grupo, né? As pessoas têm um propósito comum, têm um planejamento, sabem exatamente o que tem que fazer e elas desempenham bem as atividades na funcionalidade. E o estágio de finalização do grupo, né? Grupos temporários, por exemplo, eles têm um estágio de interrupção para, numa posterior etapa, reiniciar com outros membros, dependendo do tipo de tarefa. Em relação à estrutura dos grupos, nós temos várias características e vamos começar definindo a questão do papel. Então, o que são papéis desempenhados no grupo? Você, por exemplo, como aluno, você tem um papel para desempenhar, um papel social. Você, como eu, nós temos vários papéis, nós desempenhamos vários papéis, tá bem? Então, dentro deste papel, são esperados comportamentos adequados para aquela unidade social. Então, por exemplo, na tua família, você é filho, ou se você é casado, você é pai, e você pode ser provedor, ou você, enfim, né? Aqui na universidade, você é aluno de graduação ou aluno de pós-graduação. Então, mesmo aluno de graduação como aluno de pós-graduação tem diferentes expectativas em relação ao papel nesses dois estágios.
Como aluno de graduação, são esperados de você alguns tipos de comportamento e desempenhos nesta unidade social que você está convivendo, que é a unidade da disciplina ou do curso, tá bem? Dentro da tua família, a mesma coisa. Na empresa, você vai desempenhar um outro papel. Se for técnico, vai ser esperado o desempenho no papel técnico. Se for gerente, subiu um pouco. Então, são esperados comportamentos adequados para esse novo papel. Então, para cada atuação, dentro de cada unidade social, você tem que desempenhar papéis, às vezes são diferentes. E às vezes são contraditórios, são conflituosos. Mas é importante que você saiba essas diferenças, saiba como se comportar, então, e o que é esperado do seu comportamento e do teu papel. O que você tem que fazer, qual é o comportamento que você tem que demonstrar naquela unidade social. Então, a percepção do papel está relacionada a como que você percebe a sua atuação naquela unidade social. A expectativa do papel é em relação a como que os outros esperam o seu desempenho naquele papel. A expectativa dos outros em relação a você. E o conflito de papéis é aquilo que eu comentei, que às vezes você não pode se comportar como gerente, né? Se você é o gerente numa empresa, gestor, em todas as unidades sociais que você faz parte. Por quê? Porque em casa, como pai ou como filho, não é esperado esse tipo de desempenho como gestor, tá bem? E por outro lado, na empresa, não se espera que você se comporte como um filho dentro de casa, tá? Então, é importante que as empresas, né, que nós gestores, que a gente faça um contrato psicológico, ou seja, um acordo tácito. Muitas vezes não é explícito, não é falado, mas é importante que haja esse acordo entre empregado e empregador, que vai estabelecer o que se espera, o que o empregador espera do empregado e o que o empregado deve esperar do empregador. Essa questão dos papéis, ela pode ser bastante mutável, né, dependendo, então, da forma como ela é conduzida. Então, nós temos um experimento clássico, que foi feito na Universidade de Stanford, que é denominado prisão simulada a desembargo. Né? Então, eles pegam lá alguns universitários com boa saúde, né, dentro da normalidade, enfim, nenhum tipo de disfunção, enfim, saudáveis, e colocam essas pessoas em situações extremas de comportamento para um grupo, né, um grupo é denominado prisioneiros, são os prisioneiros, e um grupo tem um grupo que são guardas. Então, em condições extremas, eles são pressionados a desempenhar o papel. Um desempenha o papel de guarda e o outro desempenha o papel de prisioneiro. E é muito interessante, eu sugiro que vocês procurem na internet, né, esse experimento, é bastante clássico, tem disponível, de verificar como que pessoas universitárias absolutamente normais, né, amigos, enfim, amigos ou não, mas enfim, que não têm que não foram pedidos para ser guarda ou para ser prisioneiro, de repente, numa situação experimental, eles são instigados a incorporar esse papel de guarda ou de prisioneiro e como que se dá essa mudança de comportamento, né, nessa estrutura, né, dentro desse papel que é esperado dele dentro do grupo. Bastante interessante esse experimento. Recomendo fortemente verem o vídeo. Em relação às normas, está relacionado também à estrutura dos grupos, né? Então vimos papéis, agora as normas. As normas, para que um grupo funcione, é importante que as normas sejam bastante estabelecidas e sejam explícitas. Então, são padrões que são aceitáveis de comportamentos. Então, nós compartilhamos comportamentos nesses grupos, nessas unidades sociais, e são normas que são estabelecidas por aquele grupo. Então, na tua família, o teu papel social, lá na tua família tem normas, né, que são diferentes das normas que são estabelecidas na universidade, que são diferentes das normas que são estabelecidas na unidade organizacional, numa empresa na qual você vai fazer parte. Então, para a empresa, especialmente, nós temos normas muito bem estabelecidas, como norma de desempenho,
né, que está relacionado a quão arduamente você vai desempenhar as funções, como é que você vai trabalhar, né? Como é que você deve concluir um trabalho, que nível de rendimento se espera de você, até que ponto que a impontualidade aceitável ou não, né? A questão da pontualidade é uma questão bastante séria, né, em relação à pontualidade para pessoas que são sistematicamente atrasadas para chegar no horário de trabalho, para começar uma reunião, enfim. As empresas, elas têm normas específicas para isso. Normas de conduta social. Então, você é do nível dos gestores, você está hierarquicamente superior a vários níveis dentro da empresa. Tem empresas que não faz diferença entre o relacionamento ou almoçar junto com funcionários de outros níveis hierárquicos. Tem empresas que têm regras bastante diferenciadas para diversos níveis hierárquicos dentro da organização. Então, se é culturalmente aceitável, né, fazer amizade com todo mundo, ou vai almoçar fora com todo mundo, ou então tem uma vida social fora do ambiente de trabalho. Isso também está, de alguma forma, tacitamente estabelecido dentro da empresa. Normas de aparência. Está relacionado com códigos de vestimenta, né? As regras tácitas sobre como parecer ocupada. Tem empresas que todo mundo parece que está sempre cheio de coisa para fazer. E sempre assim, porque eu estou cheio de atividade para fazer, ou então porque está sempre atrasado naquilo que deveria estar fazendo naquele momento, né? Então, se a pessoa aparece, ela não só é ocupada, como tem que parecer que está muito ocupada. Então, são normas que são compartilhadas também dentro das organizações. E normas de alocação de recursos, que é a atribuição de trabalhos difíceis, né, distribuição de recursos, como remuneração e equipamentos. Então, para aparência, desempenho, conduta social, enfim, alocação de recursos, nós temos normas, né, que são aceitáveis e são pré-estabelecidos dentro das organizações. Em relação à conformidade, né, em relação à conformidade das normas, é esse ajuste fino que você tem que ter entre o comportamento do indivíduo com as normas do grupo, né? Então, na tua família tem normas familiares, você se alinha lá, você em relação às normas da família, você em relação às normas deste grupo social da universidade, você em relação às normas do grupo social da empresa em que você trabalha. Então, as pessoas se submetem a todas as pressões de todos os grupos que participam? Nem sempre, né? Mas as pessoas se submetem às pressões dos grupos que são importantes para elas, os que são chamados grupos de referência. Então, como eu comentei, essa sala ou o seu grupo de trabalho na empresa, ele passa a ser um grupo de referência para você. São pessoas que passam a ser importantes. Importantes em que sentido? Na avaliação que elas fazem do seu desempenho. Então, você receber uma boa avaliação de alguém não é de qualquer pessoa que você valoriza. São pessoas que, vulgarmente nós chamamos, comem e compartilham do mesmo saco de sal. Ou seja, elas sabem da dificuldade que você tem para desempenhar determinadas atividades, atingir determinados objetivos. Então, essas pessoas que fazem parte dessa unidade social, desses grupos de referência, são pessoas que a avaliação que elas fazem de você, do seu desempenho, passam a ter uma importância bastante grande. Tá bem? Nós temos aqui um exemplo, né, das greves, onde é um exemplo de como que as normas do grupo, né, e o desejo de ser aceito pelos pares, pelos colegas, enfim, da empresa ou daquele sindicato, pressiona os indivíduos a agir de uma maneira que ele não concorda. Ele não quer participar da greve, mas o grupo, né, organizador da greve, ele pressiona os demais de modo que as pessoas se engajem. Nós temos vários movimentos, tem movimentos estudantis, movimentos sociais, enfim, onde os alunos, né, ou os jovens se engajam nesses movimentos por causa de todos aqueles motivos que nós comentamos no começo da aula, onde da identidade social. Você precisa se sentir identificado com aquele grupo, com os desejos daquele grupo e com as reivindicações daquele grupo. Então, esse processo
né, da aglomeração de pessoas em torno de um propósito, né, que a gente vê muito nas manifestações de rua. Isso tem muito a ver com a questão da identidade social. Nós vamos dar uma paradinha nesse módulo e iniciaremos na sequência com mais uma parte da aula.